Quando se escuta falar de glória, honra e louvor aos santos, certamente as mentes dos protestantes explodem, pois os nossos irmãos separados creem erroneamente que glória só deve ser dada a Deus. Crendo desse modo que os católicos, ao pronunciar estas expressões, estariam errados. Ora bem, isso demonstra mais uma vez que eles não leem a Bíblia. Quem conhece no mínimo um pouco de exegese bíblica sabe que glória se dá também aos santos, tanto como honra e louvor. Ao mesmo tempo, isto denota que, além de desconhecerem a Bíblia, também são autênticos ignorantes em língua portuguesa, pois os dicionários de português entregam significados claros destas expressões. No entanto, Deus é um Deus maravilhoso que exalta os humildes e faz grandes os seus filhos, fazendo participar certamente de certas atribuições que ele mesmo tem. Por exemplo, Jesus é a pedra angular, nós também somos pedras vivas. 1 de Pedro 2, 5. O Pai é perfeito e quer que seus filhos sejam perfeitos. O Pai é santo e quer que seus filhos sejam santos. Tudo isto indica a grandeza que Deus quer aos seus filhos. E os protestantes, por acharem que Deus é um Deus egoísta e de exclusão, excluem os eleitos de Deus de participarem da grandeza de Deus. Mas sendo assim, vamos deixar já claro que o que eles condenam nunca veio da Bíblia e muito menos de Deus. Para isto, vamos usar a própria versão protestante para não sermos acusados de adúlteros de Bíblia. Esta é a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Diz o seguinte em Romanos, capítulo 8, versículo 16 a 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O apóstolo São Paulo aqui confirma que nós somos glorificados pelo simples facto também de nós padecermos com Cristo. Mais adiante, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2, ele nos diz: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Aqui o apóstolo São Paulo deixa claro que ele é capaz de louvar outros irmãos na fé. Então, quando nós católicos louvamos os santos, sobretudo a Virgem Maria, a Mãe de Jesus, então representa algo muito significativo nas Escrituras. Não algo mau, mas algo muito bom. Além do mais, o próprio Deus concedeu glória a Salomão. Assim nos diz 1 de Reis, capítulo 3, versículo 13. E também, até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. O ser humano em geral foi coroado de glória e honra pelo Senhor. Isso nos atesta Salmos capítulo 8, versículo 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Por exemplo, as Escrituras comparam a glória de Cristo com a de Moisés, dando a entender que Moisés também tinha glória, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Hebreus 3, 3. Ainda, a própria Bíblia confirma a glória e honra que deve ser dada a todo cristão e àqueles que fazem bem. Romanos capítulo 2, versículo 10 nos diz o seguinte: Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem,
primeiramente ao judeu e também ao grego. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Como vimos, a glória, honra e o louvor que as criaturas do Senhor podem receber não tira nada e nem diminui a infinita glória, honra e louvor que o Senhor merece. Pelo contrário, Deus é louvado, honrado e glorificado pela santidade de seus escolhidos. Uma vez provado biblicamente tudo o que foi dito acima, como não considerar Maria, a mãe do Senhor, digna de glória, honra e louvor, assim como todos os santos que servem ao Rei dos Reis? Para finalizar, compartilho com vocês outros versículos bíblicos, na verdade, que reafirmam esta bela verdade. Assim vamos ver Provérbios capítulo 12, versículo 8, Gênesis capítulo 49, versículo 8, Provérbios capítulo 27, versículo 2, Lucas 16, versículo 8, Romanos 13, versículo 3, 1 de Crônicas capítulo 29, versículo 25, 1 de Crônicas capítulo 29, versículo 28, 2 de Crônicas capítulo 1, versículo 12, 2 de Crônicas capítulo 32, versículo 27, Salmos 149, versículo 9, Isaías 17, versículo 4, Oséias capítulo 9, versículo 11, Daniel capítulo 5, versículo 18, Amós capítulo 8, versículo 7, Mateus capítulo 6, versículo 29, 1 de Coríntios capítulo 9, versículo 15, 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 31, 2 de Coríntios capítulo 11, versículo 10, Efésios capítulo 3, versículo 13 e 1 de Tessalonicenses capítulo 2, versículo 20. Contemplando estas citações que eu acabei de dar, amados irmãos, veremos que, diante de tão grande facto, a verdade permanece e o erro e a astúcia de Satanás é derrubado.